Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou trabalhar com gramática e vamos ver orações reduzidas. As orações reduzidas elas podem ser orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais que ainda não vimos, mas vamos ver ainda. As orações subordinadas reduzidas, elas são introduzidas pelas formas nominais. Vamos relembrar o que são formas nominais. As formas nominais são infinitivo, que termina em R. Todos os verbos terminados em R estão no infinitivo. Amar, receber, comer, partir, vender, né? Terminando em R, estão no infinitivo. Com a forma gerúndio, que termina em DO, né? Amando, comprando, vendendo, né? Isso tudo é gerúndio. E com o particípio que terminação é DO, partido, amado, comprado, né? Isso aí tudo é o particípio. Então, para você fazer forma reduzida, você tem que usar essas formas nominais, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. O que são orações reduzidas? São aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbo de formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, as orações reduzidas, elas não têm conjunções e nem pronome. No caso das orações subordinadas substantivas, ela não vai ter o quê? O que nem o se, que são as conjunções que introduzem as orações subordinadas substantivas. E no caso das orações adjetivas, ela não vai ter o pronome relativo, que, o qual, as quais, cujo, onde, né? Bom, são assim diferentes das orações desenvolvidas que são introduzidas por um pronome ou conjunção e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Aí eu falei para vocês que as orações reduzidas, elas são introduzidas pelas formas nominais. São os verbos do infinitivo, gerúndio e particípio. Não tem conjunção e nem pronome. Já as orações desenvolvidas, elas são introduzidas pelas conjunções e pelos pronomes, no caso das adjetivas. E os verbos dessas orações desenvolvidas, elas estão sempre ou no indicativo ou no subjuntivo. Agora nós vamos ver as orações reduzidas do infinitivo terminado em R, né? Como eu falei. Né? Vamos ver primeiro as orações subordinadas substantivas, subjetiva. Então eu tenho aqui, é recomendável beber muita água. E faltou água aqui. Água, tá? Então eu tenho aqui um período simples. E eu tenho aqui um substantivo, né? Então as orações subordinadas substantivas, elas se originam de um substantivo. Então, a desenvolvida vai ser assim, recomendável que bebamos muita água. Então, olha só, ela está introduzida pela conjunção integrante que o verbo está no subjuntivo. Então, ela aqui é desenvolvida. Vamos reduzir essa oração. O que tem que fazer? Retirar o que e passar o verbo que está no subjuntivo para o infinitivo. Então, vai ficar, é recomendável beber muita água. Beber muita água. O verbo está aqui no infinitivo. E eu tirei o que? Não pode colocar o que? Porque ela está reduzida. Tá? Então, aí essa é a oração subordinada. Aí a classificação dela vai ser assim. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Essa vai ser a classificação dela. Oração subordinada, substantiva, predicativa. É aquela que tem sempre um verbo de ligação e começa com a conjunção integrante que. Então tá aqui, é desenvolvida. O meu sonho é que eu viaje pelo mundo. Ela é desenvolvida porque eu tenho a conjunção que e o verbo no modo subjuntivo. Agora eu vou passar ela para reduzida. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que retirar o que e passar o verbo para a forma nominal, infinitivo que termina em R. Então vai ficar assim: o meu sonho é viajar pelo mundo. Então tá aqui, ó. O viaje virou viajar. E eu tirei a conjunção que, da desenvolvida. Agora, oração subordinada substantiva completiva nominal. A completiva nominal complementa o nome. Ela é substantiva porque começa a conjunção integrante que, tá? E tem que ter sempre uma preposição. Então, como é que vai ficar desenvolvida? Tenho esperança de que tirem boas notas. Então, ela só começa com o que, o verbo está no subjuntivo. Então, como é que eu vou ficar reduzida? Tenho esperança de tirarem boas notas. O que eu fiz? O tirem virou tirarem. O tirem virou tirarem.
Esse tirarem aí é o infinitivo pessoal, porque eu tenho dois infinitivos, o infinitivo impessoal, que termina em R, e o infinitivo pessoal que você conjuga. Então fica tirar, tirares, tirar, 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 tirarem, né? E aí eu tenho que colocar o D, porque é o completiva nominal, não posso deixar de colocar a preposição. E aí eu tirei, né? Tirei o que e passei o verbo para uma forma nominal. Então, ficou, tenho esperança de tirarem boas notas. Aí a classificação é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A desenvolvida vai ficar assim. Desejo que a vizinha venha jantar. Eu estou começando com a conjunção, né? Integrante que. Eu desejo o que? Faço a pergunta ao verbo. Então, a minha resposta não precisa de preposição, então não tem preposição. Agora eu vou passar para a reduzida. Desejo convidar a vizinha para jantar. O que eu fiz? Eu retirei o que e passei o verbo vem, que está no subjuntivo, para o modo infinitivo, tá? Só que aqui eu troquei, eu fiz uma mudança aí para poder a frase ficar uma forma assim, certa, né? Para não ficar esquisita. Então, desejo convidar a vizinha para jantar. Dizer que ela venha jantar. Então, eu vou fazer um convite para ela. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não, essa aqui é indireta, tá? Essa aqui não é direta, não. Essa aqui é indireta. A direta nós já vimos ali. Então, acrescentar aqui o indireta. Então, a pior parte é que dou as más notícias à família. Tá? Então, eu tenho aqui oração subordinada desenvolvida, objetiva indireta. Como é que vai ficar reduzida? Dar à família, mas notícia sempre a pior parte. Então, vai ficar oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, positiva. Bom, a positiva é aquela, né, que sempre tem dois pontos. Então, vamos ver a desenvolvida. Desenvolvida é aquela que tem o que e o verbo ou no indicativo ou no subjuntivo. Deu a seguinte ordem, que eu faça o dever de casa. Então, o que eu faço? O dever de casa é oração subordinada substantiva positiva, começa pela conjunção integrante que, o faça está no subjuntivo. Agora, vamos passar para a reduzida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o que, né? Vou tirar o que e vou passar o verbo para... Tá? O modo infinitivo, que é uma das formas nominais. Então, como é que vai ficar? Deu a seguinte ordem, fazer o dever de casa. Então, tá aqui, ó. Fazer tá no modo infinitivo, tá? Termina em R. Então, aí eu tenho oração subordinada, substantiva, positiva, reduzida de infinitivo. Vamos ver oração subordinada adjetiva. Agora, passamos para adjetiva. A adjetiva, ela começa com pronome, que é o pronome relativo. Né? O que é o pronome relativo? É aquele que se refere ao antecedente. Então, vamos ver aqui, ó. Foi o único que lembrou do aniversário do professor. Esse aqui é o pronome relativo, que está se referindo ao único, tá? E a frase começa aqui, que lembrou da oração do aniversário do professor. Agora, vamos para a reduzida. O que eu tenho que fazer com a reduzida? Mesma coisa, tirar o pronome relativo, que é o que, e passar o verbo para... o modo infinitivo. Então, vai ficar assim, ó. Foi o único a lembrar do aniversário do professor. Então, lembrar aqui está no modo infinitivo, tá? E aí nós temos assim, oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Vamos ver a explicativa, a subordinada adjetiva explicativa, que também começa com o pronome relativo, que se refere ao substantivo cão, antecedente. Tá? Então, a oração o cão é do síndico, é a oração principal. Que ladrou de madrugada é oração subordinada, adjetiva e explicativa. Agora, vamos passar para a reduzida. O que eu tenho que fazer? Tirar o pronome e pegar o verbo e passar para o modo infinitivo. Então, vai ficar o cão a ladrar de madrugada é do síndico. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de infinitivo. Bom, nós percebemos que todas as orações subordinadas substantivas, elas podem ser reduzidas. E todas as reduzidas de infinitivo.
E todas as orações subordinadas adjetivas podem ser reduzidas de infinitivo também. Agora vamos ver as orações reduzidas de gerúndio. O gerúndio de terminação é NDO, não pode esquecer. Agora, no gerúndio, as orações subordinadas substantivas não podem, não tem como reduzi-las elas em gerúndio. Só são reduzidas em gerúndio as adjetivas. Então, eu tenho aqui oração subordinada adjetiva restritiva. A desenvolvida vai ficar: a quem vem nos visitar, conseguimos servir deliciosos bolos frescos que compramos na padaria de costume. Mesma coisa, né? Eu tenho que tirar o pronome relativo e mudar o verbo. Então, como é que vai ficar? Ó, comprando, olha aqui, ó, comprando, olha o gerúndio aqui, na padaria de costume, conseguimos servir deliciosos bolos frescos a quem vem nos visitar. Agora vamos ver as orações reduzidas de particípio com a terminação em DO. Vamos ver, orações subordinada adjetiva restritiva, desenvolvida. Servimos deliciosos bolos frescos que compramos na padaria de costume. Então, sabemos que as orações subordinadas adjetivas, ela começa sempre com o pronome relativo. E o pronome relativo se refere sempre ao antecedente, que é bolos frescos, né? Então, o verbo está, compramos, no indicativo. Aí o que nós temos que fazer? Tirar o que e passar o verbo para uma forma nominal, que é o particípio. Então vai ficar: servimos deliciosos bolos frescos comprados na padaria de costume. Então aí nós temos aí uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Vamos ver agora a oração subordinada adjetiva explicativa. Desenvolvida. Fui acordada pelo vizinho que estava assustado na porta de casa. Eu tenho aqui o pronome relativo que inicia a oração subordinada adjetiva, que está se referindo ao antecedente, que é vizinho, tá? Ela é uma explicativa porque está separada por vírgula. E aí, o que eu tenho que fazer? Vamos passar para a reduzida. O que eu tenho que fazer? Tirar o que e passar o verbo para uma da forma nominal, que é o particípio. Então, como é que vai ficar? Fui acordada pelo vizinho que estava assustado, olha aqui, assustado, né, na porta de casa. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, oração subordinada adjetiva, explicativa, reduzida de particípio. Bom, aí nós terminamos aí com essa matéria de orações subordinadas reduzidas. Aí, para você fixar mais essa matéria, nós vamos pegar o livro Trilhas, de português, e vamos fazer as páginas que estão marcadas aqui. 50, 51, 52, 53, 54 do livro de português, que é esse aqui, tá? E aí nós ficamos por aqui e vou até breve para vocês.